noite, a paz do Senhor. Sou o Bispo Martins, da Igreja Evangélica Pentecostal Sassardente, aqui do Riacho Fundo 1. É um prazer estar novamente aqui com vocês para falar da Palavra de Deus. E eu quero abrir nesta noite já a nossa transmissão no livro de Apocalipse, capítulo 3, louvado seja Deus, e o versículo é o 8, que diz assim nesta noite: conheço as tuas obras, louvado seja Deus, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer nesta noite, essa porta pode ser uma porta de evangelismo, pode ser uma porta até mesmo da tua igreja que está fechada. Deus está prometendo abrir essas portas. Deus tem promessa sobre a tua vida. Mas uma coisa, para as portas se abrir, você não pode negar o nome dele. E ele é a porta. Louvado seja Deus. Você que está em casa, vamos orar para dar início, louvado seja Deus, essa transmissão que eu creio que vai ser uma bênção. Daqui a pouco estará trazendo uma palavra de Deus para o teu coração, a Bispa Karina. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, que nessa noite, Pai, através dessa porta que o Senhor está falando, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, que seja a porta do coração deste povo que está nos assistindo. Visita essas pessoas, Pai, doentes, acamadas. Visita este, Pai, que desistiu, Senhor, da caminhada diante de Ti. Visita, Senhor, aqueles que estão com pensamento em largar tudo, casamento, casa. Visita, Pai, as crianças do mundo inteiro. Que as Tuas mãos venham alcançar essas vidas, Pai. Toma, Senhor, toda a igreja da terra, porque a casa é sua e o povo é seu, Senhor. Toma, Pai, essas vidas que estão assistindo neste momento, essa live, que ela seja alcançada pela palavra do Senhor, que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo. Toma nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa cobrir o mundo, a nação, Pai, com as Tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Louvado e exaltado és Tu, Senhor. Não negue o Senhor, insista, persista. Está chegando o milagre de Deus na sua vida. Guarde esta palavra no seu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Somente Ele pode abrir a porta do teu coração. Somente Ele pode fazer todas as coisas. Somente Ele. Que você possa entender nessa noite que Ele pode te levantar onde você caiu. Ele pode curar essa enfermidade. Ele pode dar um basta em tudo. E Ele pode escrever nova história. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus.
noite a todos, paz do Senhor Jesus. É com imenso prazer que nós estamos aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor. E assim como Deus ministrou ao meu coração, eu quero que com essa mesma intensidade o Espírito Santo de Deus possa estar ministrando sobre a tua vida nessa noite. Você que está na casa de um parente, você que está na casa de um familiar, você que está na sua casa, você pode começar a convidar o Espírito Santo para estar aí com você agora, porque Deus tem uma palavra. Confesso a vocês que é bem diferente estar distante das minhas ovelhas, com pouca voz, mas o Senhor nos capacitará a trazer algo que seja da parte dEle. E eu quero convidar você que está aí na sua casa, que está no carro, que está na casa de um ente querido seu, convida o pessoal que está aí. Vamos ouvir um pouquinho daquilo que o Senhor quer compartilhar. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, capítulo 30. Vamos meditar na palavra do Senhor? Assim diz a palavra do Senhor: exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois santos, celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Graças a Deus. Queridos, eu quero focar nesse versículo em que a palavra do Senhor tem falado aos nossos corações que a ira do Senhor dura um momento. No seu favor está a vida. E também ela está nos dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Será que você aí na sua casa pode declarar isso comigo nessa noite? Que o choro pode até estar durando essa noite triste que nós estamos vivendo. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que a alegria do Senhor vai chegar. Queridos, todas as vezes que eu olho para alguns fatos da Bíblia, eu vejo que quando o Senhor permite uma noite escura vir, é porque o sol vai raiar. Isso eu tenho certeza. A Bíblia nos conta lá no livro de Gênesis, até no Pentateuco, ele vai dizer que a última praga que o Senhor enviou ali sobre o Egito, que foi a praga do anjo da morte. E aquela praga foi a última praga que foi enviada ali para que o povo visse que Deus verdadeiramente estava no meio do seu povo. E a Bíblia diz que Deus deu uma ordem aos seus para que eles se ajuntassem nas suas próprias casas e que durante a noite o anjo da morte ia passar, mas a casa que estivesse marcada com o sangue do cordeiro, ali o anjo da morte não ia prevalecer. E durante a noite eu creio que o espírito da morte, ele passou, mas na casa onde estava selada com o sangue de Jesus, com o sangue do cordeiro, esse mal não pôde prevalecer. Nós também vemos na Bíblia que a triste morte de Moisés trouxe uma tristeza muito grande no meio do seu povo. Mas também nós vemos que com a morte de Moisés se levanta um grande líder chamado Josué. E Josué, então, é um grande líder conhecido de grandes batalhas. Se nós olharmos para a Bíblia, continuarmos olhando alguns textos, nós vamos ver também que durante a noite, Jacó guerreou com o anjo no vale de Jaboque. E durante aquela guerra, houve uma transformação na vida daquele homem. Foi necessário haver aquela noite de luta, uma noite de peleja, para que no dia seguinte aquele homem se levantasse como uma transformação pessoal.
Nós também podemos ver que Daniel passou uma noite na cova dos leões. Mas aquela noite que Daniel passou na cova dos leões, diz a Bíblia Sagrada, que nenhum leão tocou na vida de Daniel, porque Deus era com ele. Mas aquela noite na cova trouxe muitas mudanças. E uma das mudanças que chama a nossa atenção é que Deus ele mexeu até em decreto. Se prepare, igreja, porque o Senhor está trabalhando na terra para abençoar o seu povo. Muitas vezes, querido, a notícia que nós temos ela é de morte. Como quando aconteceu com Lázaro. Falaram para Jesus que Lázaro havia morrido, mas não era aquela morte. Aquilo não era uma morte que ia trazer constrangimento, mas aquela enfermidade a qual Lázaro foi acometida, o próprio Senhor havia declarado que seria para a manifestação da glória de Deus. Também, se nós olharmos, conta-se na Bíblia que uma menina, filha de Jairo, estava enferma. Jairo vai até Jesus para buscar um socorro, porque ele ouvia falar do Mestre. E Jesus, muito tranquilo, disse: não se preocupe, a menina não está morta, ela dorme. E a Bíblia faz questão de colocar no intervalo dessa história que a mulher do fluxo de sangue entra em cena para receber o milagre. E de repente chega alguém e diz: olha, não precisa mais importunar o Mestre, porque a menina já está morta. E Jesus não estava importando com o que a multidão estava dizendo, porque ele sabia aquele que estava com ele. E Jesus chega naquela casa e ressuscita aquela menina. Queridos, também se nós formos olhar para a Bíblia, Pedro, ele foi para a pescaria. Ele passou a noite toda, mas a Bíblia diz que ele nada pescou. E aquela noite da vida de Pedro foi frustrante. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que aquela frustração daquela pesca que não houve, ela foi um marco do início de um grande chamado, de um grande homem de Deus. Deus estava ali mudando a história, que aquele homem não seria mais um simples pescador de peixe. Aquela noite triste serviu para que começasse um novo dia na vida daquele homem, um homem chamado Pedro. E por fim, eu quero citar o maior acontecimento que a Bíblia trouxe, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia diz que naquele dia a terra escureceu, a terra ficou escura, porque havia sido levado o Filho de Deus. E eu tenho certeza que muitos choraram, muitos se desesperaram, porque parece que não havia mais uma esperança na terra. Mas a minha Bíblia diz que essa morte de cruz, ela trouxe a vida pela qual eu e você estamos vivendo hoje, para a glória de Deus. E nessa noite eu quero trazer uma reflexão daquilo que o Senhor compartilhou. Se diante de tantas situações, de tantas noites difíceis, diante de tanto choro, por que nós estamos hoje tão preocupados, tão pensativos? Eu sei que muitos de nós estamos preocupados com aquilo que diz as Escrituras, que aquilo que o homem plantar, isso também colherá. E eu sei que muitos estão preocupados porque têm consciência dos frutos que plantaram. Muitos estão preocupados porque sabem que deixaram de fazer muitas coisas enquanto era dia. Porque durante o dia, enquanto a noite não tinha chegado, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, quantos de nós fomos avisados para termos cuidado com a morte espiritual? Quantos de nós o Senhor falou: se posicione, porque a noite vai chegar? Quantos de nós, pastores, sacerdotes, eu ouso a falar com essa classe da qual eu faço parte, pastores, sacerdotes, quantas
Quantas vezes o Senhor nos disse: vai buscar a ovelha, vai pregar a minha palavra, vai pregar para aquele que não gosta de você. E muitas vezes, querido, nós questionamos, tal como fez o profeta Jonas, porque estava com o coração ferido, magoado. Ele se hesitou em não fazer a vontade do Senhor. E quantos de nós, pastores, líderes evangélicos, muitas vezes, por causa de pequenas coisas, deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos mandou. Ei, você que faz parte de um ministério de dança, você que faz parte do ministério de louvor, quantas vezes você teve a oportunidade de oferecer o melhor da sua adoração, de extravasar, de adorar o Senhor, mas as suas preocupações com aquilo que as pessoas iam achar te impediram de oferecer esse melhor para Deus. Quantas vezes nós desprezamos o chamado de Deus, os conselhos que os líderes, que os pastores deram para nós. Quantas vezes Deus usou os profetas para nos alertar da noite escura que estava por vir. Quantas vezes, irmão, você estava na casa do Senhor e você cantou: essa casa é sua, essa casa é sua, pode ficar à vontade, Jesus, porque a casa é tua. Mas pela cegueira, pela surdez espiritual, não estávamos ouvindo que o Mestre muitas das vezes falou para nós: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração não está em mim. Quantas vezes, queridos, adoramos o Senhor com essa canção, apresentamos uma dança para Ele, mas o nosso coração não estava nele. E sabe o que está acontecendo agora? Agora os nossos lábios, muitos de nós não conseguimos nem expressar o arrependimento que está lá no fundo da alma. Alguns porque estão com remorso, outros porque estão com saudade dos irmãos, outros porque verdadeiramente Deus, o Espírito Santo, está gerando arrependimento nas nossas almas. Eu sei que o coração de muitos tem sido bem apertadinho, porque o Espírito Santo não tem deixado nem muitos crentes dormirem, porque tem chamado a nós para um relacionamento com Ele. Quantas vezes, querido irmão, a gente estava no culto torcendo para que o culto acabasse logo, porque a gente precisava ir embora. E hoje, talvez você está falando aí na sua casa: ah, Senhor, como eu queria passar uma noite todinha na minha igreja. Senhor, eu me vejo sentada naquela minha cadeira. Aquela cadeira, Senhor, eu vou dizer aqui para a turma do Riacho Fundo 1, aquela cadeira azul que eu ajudei a comprar. Eu comprei, Senhor, e agora eu não posso nem usar a minha cadeira. Senhor, aquele lugar que eu sentava, eu tenho saudade, Senhor. Até quando às vezes, Pai, o pastor chamava a minha atenção. E às vezes, queridos, não estamos mais com essa oportunidade. Quantas vezes você foi alertado para andar em comunhão, mas quando nós pregávamos sobre a comunhão, a gente torcia até a cara, dizendo assim: eu falar com fulano, porque estamos perdendo a comunhão. Quantas vezes, querido, amado irmão, o Senhor falou assim para mim e para você: separa, seja santo. A palavra santidade quer dizer separados. E eu e você não nos separamos. Sabe o que Ele fez comigo e com você? Ele nos separou. Ele nos separou. Ele nos separou, queridos, para viver aquilo que Ele tem reservado para mim e para você, a nível de intimidade. Quem sabe nessa noite, você que está me vendo aí por essa live, você que está ouvindo a minha voz, talvez você não está nem me vendo. Você está ocupado com seus afazeres, mas eu sei que muitos estão me ouvindo.
E você tem falado assim: eu tô sem força. O inimigo tem me acusado, pastora, de dia e de noite. Pastora, eu não tenho força nenhuma, eu estou desesperado na minha alma, no meu espírito. Eu não sei o que fazer. Talvez você já perguntou assim: será que eu vou ter uma outra oportunidade? Será que eu vou poder voltar na casa do Senhor? Será que eu vou rever os meus pastores? Será que eu vou ter chance de renovar minha aliança? Ah, querido, eu vim aqui nessa live para te dizer: eu tenho uma notícia para você. Não se desespere. Não se desespere. Ainda não é o fim. O Senhor está falando nessa noite. Essa noite escura. Desperta. Desperta tu que dormes. Efésios capítulo 5, a parte A do versículo 14 vai dizer: desperta tu que dormes. Queridos, ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Essa dor pode ser aliviada hoje, se eu e você nos arrependermos. Essa noite triste, queridos, talvez para muitos está sendo muito difícil, mas eu quero trazer uma notícia da qual o Senhor compartilhou no meu coração. Ele disse nessa noite para mim e para você: eu estou à procura de verdadeiros adoradores. Jesus, quando ele encontrou com a mulher samaritana perguntou: onde é que nós vamos te adorar? É no templo ou é aonde é em Samaria? E o Senhor respondeu para ela: ei, eu quero te dizer que vocês não vão me adorar nem no monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores, eles me adorarão em espírito e em verdade. Oh Espírito Santo de Deus, essa classe de crente Deus está procurando nos últimos dias, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Talvez você me pergunte no desespero da sua alma: o que eu posso fazer agora? É tempo de vigiar, é tempo de vigiar. O vigilante, que é uma classe de trabalhador que não está podendo dormir, ele não pode dormir. E eu e você também, nós não podemos dormir. É tempo de vigiar, é tempo de nos relacionarmos com Deus, é tempo de buscar o Senhor. Sabe o que o Espírito Santo tem gemido nos últimos dias? Ele tem falado assim, é para crentes, pessoas que conhecem a sua palavra. Ele tem falado assim: olha, eu quero te revelar coisas grandes, eu quero te revelar coisas ocultas. Eu não quero perder você nessa noite escura. Olha, eu quero me relacionar contigo, eu quero falar contigo, eu quero te entregar reserva de azeite, porque o azeite que você tem ainda é pouco para aquilo que eu quero fazer na tua vida. O Senhor está falando: encha de azeite as tuas lamparinas, porque a caminhada ainda é longa. Eu quero dizer para você, querido, há esperança para a minha vida e para a tua vida nessa noite. Há esperança para aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Sabe que esperança é essa? É a palavra. Essa palavra é viva, essa palavra é eficaz. E está escrito no livro de Jó que ao cheiro das águas, ainda que não tenha nada na árvore, se tiver raiz, ao cheiro das águas, a árvore vai brotar. Essas águas, elas estão sendo lançadas na tua vida, através das várias lives que têm sido mandadas, através das várias lives que têm sido mandadas pelas igrejas. O Senhor tem te derramado palavra. Só um minuto, queridos.
Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É tempo de voltar à essência da adoração. Eu estou revivendo tempos que eu vivi há 23 anos atrás. É a essência da adoração no qual Deus chamou a mim e a você. Sabe o que o Senhor tem falado comigo, queridos, na minha casa? Chega de repetir gestos. Chega de orações que só visam o bel prazer. Chega de cantar música repetida. Chega de cantar músicas que estão na mídia. Chega de ir para o culto para cumprir tabela. Chega de religiosidade. Chega de cumprir horário. É chegada a hora em que nós precisamos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem quanto tempo que você não dizia isso? Quantas vezes você ia para o culto porque chegou a hora de ir? Porque se você não fosse, o pastor ia chamar sua atenção? Porque se você não fosse, você era um líder, alguém ia falar, né? Nessa noite eu quero te desafiar a falar com o Senhor. Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Torna-me a gerar o prazer de estar na tua casa. Eu sei que o Espírito Santo está falando com vidas nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo está falando que está com saudade de ter relacionamento contigo. Não tem mais tempo, querido. Ele sabe que a noite chegou. E sabe o que ele me disse? Que muitos estão com medo dessa noite. Mas ele está dizendo que é para você chamar por ele. Sabe quando a gente é criança e a mãe da gente apaga a luz e a gente fica com medo daqueles fantasmas, daquele filme de terror. E aí você fala assim, bem baixinho: mãe, é assim que o Senhor quer ser pai. Essa noite escura, Deus está querendo ouvir a tua voz, chamando por Ele, dizendo que está com saudade dele, que precisa dele. Sabe por que Deus mandou você ficar em casa? Ele não está querendo que você fique atrás de profeta para saber das coisas que Deus vai fazer. Ele só quer se relacionar com você. Nessa noite, querido, eu não sei em que fase você está. Eu não sei se você está passando essa noite pelo vale. Eu não sei se você está passando essa noite no jardim. Eu não sei se essa noite sua tem sido no deserto. Eu não sei se essa noite você está passando por fartura. Mas eu sei de uma coisa que o Espírito Santo me falou. Que Ele está conosco, Ele está contigo. Se você estiver no vale, Ele está lá. Se você está no jardim, lá também Ele está. Se a sua casa está cheia de fartura, Ele está lá. Se está faltando algo na tua mesa, não se preocupe, porque Ele também está lá. Aleluia. Querido, eu não sei em que fase você está, mas independente da fase, você está contemplando que Ele é. Quem está no vale está sabendo o cumprimento daquilo que Ele disse que ia fazer. Quem está na bonança também está vendo o Senhor. Nessa noite, querido, desenvolva o temor, desperta. Não é para ter medo. Tantos crentes com medo, tantos crentes desesperados, confinados na sua casa, com medo. O Senhor não nos deu um espírito de medo, mas de temor. Seja ousado, se levanta, desperta, conserta hoje a tua vida, renova hoje a tua aliança. Oh Espírito Santo, olha, a
palavra do Senhor diz lá em Salmos 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantais, ó entrada eterna, porque vai entrar o Rei da Glória. Se levanta, igreja, o Rei da Glória está voltando. Ele está dando a oportunidade para mim, para você, nos consertarmos. Nessa semana eu tive uma visão, uma mesa enorme preparada, uma mesa tremenda, linda. E ele dizia para os meus filhos: por isso eu estou permitindo a noite escura, para que os meus filhos voltem para mim, porque eu tenho um lugar reservado para eles. Volta aos átrios do Senhor. Os átrios é a presença. E se você está enfermo, está machucado, o Senhor que despedaça o coração, Ele também cura. E Ele tem cura para a tua vida. Você que tem a palavra, reparta o dom, reparta a palavra, compartilhe a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o pão. Eu quero dizer para você, querido, amado irmão, sofre com Cristo as aflições. Ele mesmo avisou que nós teríamos aflições, mas Ele estaria conosco. Só mais um minuto. Obrigada desde já pela compreensão. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 vai dizer assim: na verdade, eu vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido a criança. Assim também são vocês agora. Na verdade, vocês estão tristes, mas outra vez eu vou ter com vocês, e o vosso coração vai se alegrar, e a alegria que eu vou te dar, ninguém vai tirar. Olha que promessa linda. Hoje nós estamos chorando, porque não podemos estar nas nossas congregações, não podemos ter a liberdade de pregar a palavra nas ruas. Mas uma coisa eu quero te falar: essa dor de parto, essa noite triste, ela vai passar. Confia. Salmo 121, a palavra do Senhor diz que aquele que permitiu a noite escura, ele não cochila e ele nem dorme. Ele está de olho aberto e Ele está preparando um lindo amanhecer para mim e para você. Você quer que eu te fale uma coisa? Lá vem avivamento, vai vir bênção de Deus depois dessa noite escura. Essa noite escura é para conserto, essa noite escura é só para nos atrair para perto dEle. É como nós lemos, a ira do Senhor, ela é momentânea. Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Sabe por que nós estamos sendo corrigidos? Para alguns estão de castigo em casa. É porque Ele nos ama. Assim como um pai disciplina o filho. Fala para ele assim: olha, tu não vai sair, tu não vai brincar com os teus amigos. Você vai ficar em casa. E vai ficar comigo. É assim que eu escuto meu pai falando. Ele te atraiu, Ele me atraiu com cordas do seu amor. E se você quer que eu te fale uma notícia, a correção de Deus, ela está sempre associada à misericórdia dEle. Não se preocupe. A palavra do Senhor
vai nos dizer, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. Olha só, se você puder pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua casa nessa noite. Olha o que diz a palavra. O Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Sabe o que Deus está falando com você nessa noite, querido? Ele disse que escolheu a tua casa. Ele ouviu a oração que você fez aí na sua casa. E Ele está transformando a sua casa no lugar de sacrifício. Hoje, querido, eu quero te falar. Você está em casa, mas você é a igreja. Ora aí na sua casa. Jejua, louve, atrai a presença desse Deus maravilhoso aí para a tua casa. Quantas vezes aqui na casa do Senhor você entoou dizendo que a casa era dele, né? Nessa noite eu quero propor um desafio para a amada igreja que está me assistindo. Independente do seu crédito religioso, independente de que congregação você é, de que lugar você esteja me escutando ou me assistindo, eu quero convidar você a profetizar aí. Começa a levantar aí de onde você está. Levanta aí na sua casa. Começa a visitar os cômodos da sua casa. E começa a dizer para ele, coloca a mão no seu coração. E declara aí na sua casa que essa casa é sua. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você. Mais forte você pode dizer aí na sua casa. Essa casa aí é sua dele. Foi ele que te deu essa casa. Essa casa não é importa. sua casa. Não importa que tamanho ela é. Não importa que tamanho. Se você mora num barraco de fundo, num apartamento, numa mansão, eu não sei onde você mora. Mas a partir de hoje, torne a sua casa a casa que o Senhor é bem-vinda. Que a sua casa seja um lugar de sacrifício. Que a sua casa seja uma casa de adoração. Começa a atrair na presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu quero declarar que o Espírito Santo alcance a tua casa nessa hora. O teu coração alcance o teu carro. E onde você estiver ouvindo a minha voz, eu quero declarar que você é casa de Deus nessa noite. Se arrependa hoje. Volte-se para Ele hoje. Seja despertado hoje. Porque o Senhor, Ele tem um novo dia para mim e para você. Essa noite vai passar e você vai voltar a glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que o teu nome cresça. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Apareça. Ele vai aparecer. Teu nome cresça. Você vai ver. Incendiar. O nome dele vai ser glorificado. Vem incendiar. Aleluia. Assim como durante aquele praga do Egito, a Bíblia diz que o Senhor anunciou e a praga durou todo o dia. E durante a noite houve choro, porque muitas casas onde o anjo da morte passou e não tinha a marca do sangue do cordeiro, muitos morreram. Mas no dia seguinte, quando o dia chegou, a alegria do Senhor estava nos corações.
daqueles que esperavam no Senhor. Como está escrito lá em Isaías capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando a nosso favor. Não se preocupe. As nossas orações estão subindo ao trono de glória. Ele está trabalhando a teu favor, ao nosso favor. E a alegria do Senhor vai chegar. Se prepare para dar brado de júbilo. Grande será a alegria. Se prepara para abraçar teu pastor, teu líder. Se prepara para viver um momento de alegria sobrenatural. Se prepara para ser um crente diferente. Se prepara, querido. É tempo de se preparar para voltar com alegria. Para voltar a dizer: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nessa noite eu quero abençoar a tua vida. Dizer às nossas ovelhas do Riacho Fundo do Mundo que nós estamos com muita saudade. E dizer a todo o Ministério Sança Ardente que nós estamos unidos em oração, junto com a nossa apóstola Edna. E a nossa oração é que o Senhor nos alcance pela misericórdia dele e que nos faça romper dia após dia. Eu agradeço a Deus imensamente por ele me fortalecer para estar trazendo essa palavra aos nossos corações e desejo uma excelente semana na presença de Deus. Tenha paz, receba paz no teu coração. A Bíblia fala que Jesus, ele dá a paz que excede a todo entendimento. Receba essa paz nessa noite na tua alma. É possível no meio do caos sentir paz. Receba paz na tua alma e creia, é Deus quem dá a última palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.